Fala pessoal, então voltando com o Strap, eu vou estar nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês como que faz para a gente estar fazendo a instalação de plugins no nosso projeto Strap. Bom, os plugins no Strap eles ficam localizados nessa seção geral em extensões. Se você estiver usando a versão em inglês, aqui vai estar como plugins e aqui ele vai fazer a listagem de todos os plugins, todas as extensões que a gente possui ativa no nosso projeto. Então, para a gente fazer a instalação de um plugin ou pesquisar, né, os plugins disponíveis, a gente precisa ir no Marketplace, loja, e aqui a gente consegue encontrar vários plugins que a gente pode estar fazendo a instalação aí no nosso projeto. No caso, eu vou estar mostrando vou estar fazendo a instalação de alguns plugins que eu costumo utilizar aí no projeto, que para mim, na minha opinião, são essenciais aí, que facilitam bastante aí no desenvolvimento aí da nossa API. Então, o primeiro dele que eu vou estar instalando é o Populate. Então, eu vou pesquisar aqui o plugin que eu quero, Populate. Então, aqui parece um card, né, o título, alguma descrição. Então, eu clico em saber mais. Aqui ele já fala que o Populate Deep é um plugin que permite uma população aí do conteúdo muito mais fácil usando a REST API, tá? Então aqui tem um exemplo de utilização é, e como que a gente faz a instalação utilizando o npm ou utilizando o yarn. Então eu vou fazer a instalação aí utilizando o yarn. Então eu preciso encerrar aqui o servidor. Então yarn add strap plugin populate deep. Então estou fazendo aqui a instalação. Certifique-se de estar na pastinha, né, no diretório aí do projeto. Então foi instalado. É importante ver se não tem mais nenhuma instrução complementar, porque tem alguns plugins que é necessário realizar algumas configurações nos arquivos, tá? Esse plugin não é o caso, mas existem sim plugins que é necessário fazer isso e nesse vídeo eu vou instalar um plugin que muito provavelmente vai ter a necessidade de alterar os arquivos. Eu vou estar ensinando como que a gente faz. Bom, então a gente instalou o primeiro plugin. A gente assim que instala, sempre tem que lembrar de dar um yarn build para ele incluir no Webpack, né, esse novo plugin que a gente acabou de instalar. Então, nunca esqueça, se você estiver usando yarn, dá um yarn build. Se estiver utilizando npm, você dá um npm run build. Então foi compilado com sucesso. Vou rodar novamente o nosso projeto yarn-dev. Voltar aqui, esperar um pouquinho. Beleza? Então já foi instalado. Se a gente vir aqui, deixa eu ver se aparece. Ó, se a gente pesquisar aqui, ele já aparece como instalado. Então o nosso plugin Populate ele já está instalado. Agora eu vou instalar um plugin que ajuda bastante que vai ajudar bastante quando a gente for migrar de banco de dados, que eu vou fazer num próximo vídeo, que é o plugin Config Sync. Porque tem algumas configurações que o Strap ele acaba armazenando no banco de dados. E tipo, quando a gente acaba trocando o banco de dados, essas informações acabam se perdendo. E com o Config Sync,
essas configurações elas são armazenadas no próprio projeto e não no banco de dados. É no banco de dados também, né? Mas só que no projeto também. Então, a gente sempre precisa ler o que o plugin, né, oferece. Então, aqui fala que ele migra as configurações através de ambientes utilizando o CLI ou o Strap Admin Panel. Que a gente consegue através via comando, né, fazer essa sincronização ou através do painel de admin, né, o painel de Strap, somente do admin, tá? Então, beleza. Então aqui ele fala que ele é de múltiplo propósito, ele grava as informações em arquivos JSON. Então, a maioria do controle de versão, enfim, que tem, cadê instalação? Então, para instalar, a gente precisa executar esse comando yarn add, se você estiver usando yarn, ou npm, né? Como eu estou com yarn, vou dar yarn add strap plugin config sync. Lembre-se de encerrar, né? Ctrl C para encerrar e colar o comando. Beleza, então fez a instalação, eu vou voltar aqui para a página do plugin para verificar se não existe mais nenhum outro passo que a gente precisa estar fazendo. Então, o que ele está falando? Adicione um caminho de exportação para Word File List. Tá, então a gente tem que ir em config e no arquivo admin.js e adicionar essa linha de código. Então, aqui ele está falando que com essa linha, ele vai fazer com que quando a gente exporta as configurações, ele impede que o nosso projeto, a nossa aplicação, ela faça um recarregamento. Porque sempre que a gente altera algum arquivo, aqui enquanto está executando, ele acaba restartando a aplicação, tá? O servidor. Então, config, né? Admin. Então, a gente vai adicionar essa nova configuração. Eu copiei lá, tá? Então, copiei e vou colar. Então, ele vai ignorar esses arquivos. Se um desses arquivos for alterados, o servidor ele vai ignorar e não vai restartar o servidor. Então, depois da instalação, você tem que fazer o rebuild e incluir esse plugin. Agora, esse plugin sync vai aparecer nas configurações. Então, ele vai aparecer aqui nas configurações. Você pode exportar, enfim, requerimentos. Então, um dos requisitos é que você tem que ter o Strap 4.4, versão 4 para cima ou versão 3.4 ou superior. É que ele tem que ele recomenda, o pacote que ele recomenda. Ó, para a gente executar a sincronização via comando, a gente adiciona esse script no nosso package.json. Então vou vir aqui, vou adicionar esse novo script. Então a gente já pode agora rodar esse comando. Então, se a gente quiser
importar, exportar, então só dá um yarn cs ou npm. E é basicamente isso. Tem o comando yarndiff, que daí mostra a diferença, se tem alguma diferença entre o projeto local e o banco de dados, as configurações. Então, basicamente, é isso de configuração. Então, vou dar o yarn build que ele tinha pedido, ou npm run build. Eu vou mostrar as duas formas que dá para fazer para sincronizar. Então, foi feito o build com sucesso, foi compilado com sucesso, yarn dev. Então, vou rodar o projeto. Esperaria rodar aqui. Beleza? Então, dá um reload. Se a gente vir aqui, ó, configurações, a gente já vê que tem essa nova seção, config sync interface. Daí, se tivesse alguma diferença aqui, ele ia estar mostrando. Como não tem, o banco de dados está sincronizado. Deixa eu ver. Yarn cs diff. Então, estou rodando aquele comando e o diff que ele vai verificar se tem diferenças. Então, ó, aqui ele já fala, ó. Ele verifica, ele fala aqui, ó, que essas informações, essas configurações, elas só estão no DB, só estão no banco de dados. Então, tá desincronizadas. Para a gente sincronizar, a gente pode vir aqui, make initial export. A primeira vez ele não vai mostrar essas informações aqui, tá? Mas depois ele vai mostrar sim. Então eu tenho a opção de fazer por aqui o export ou via comando. Via comando é só a gente executar yarn cs, que é esse comando, esse script, né? cs. A gente dá um help também. Deixa eu ver. É H só. Ah, não, ele já fala aqui, ó. Ele tem alguns comandos que a gente pode estar executando. Então, deixa eu remover. Então, yarn cs export. Então, vou exportar as configurações do servidor para o projeto local. Você tem certeza que você quer exportar? Sim. Então, y. Então, aqui ele já fala que foi exportado. Daí, esses arquivos eles foram adicionados em config na pasta sync. A gente antes não tinha essa pasta, então ele criou essa pasta e guardou as informações, beleza? Então, se a gente executar agora o servidor, e vir aqui, então, como não tem nenhuma diferença, então, por exemplo, daí se eu mudar agora, só para mostrar como que funciona. Agora, se eu voltar aqui, eu mudei a configuração aqui, ó, do upload, depois eu vou explicar o que eu fiz em outro vídeo. Mas se eu vim aqui, ele já mostra que essa configuração ela só está no banco de dados. Entendeu? Só está no banco de dados, ela não está sincronizada no diretório. Então, por exemplo, se a gente mudar de banco de dados, essa informação ela vai se perder. Então, ele ajuda aí essa parte. Então, vou tirar aqui. Vou mostrar aqui, né, já então, export.
export não, desculpa, é import, então a gente vai importar essa configuração do banco de dados para o nosso diretório. Se você continuar todas as suas configurações locais, todos os arquivos de configurações locais serão importados no banco de dados. Tá, na real é ao contrário. Então a gente vai exportar do banco de dados para o local. Se você continuar, as configurações do banco de dados irão sobrescrever os arquivos de configuração. Yes, export. Então, é que eu não estou com Git aqui, mas que ele não vai mostrar, mas foi adicionado aí essa nova configuração. Beleza? Um outro plugin bacana é o IceWig Editor. Tá? Eu vou estar fazendo a instalação. Então, mesmo esquema. Como eu estou com Yarn, eu vou executar esse comando. Parar o servidor. Yarn. Aqui, ó, ele já fala em config, adicione esse comando. Se você não tiver ainda esse arquivo, crie e adicione. Então, como eu não tenho, eu vou criar esse arquivo plugin.ts. Novo arquivo plugin.ts e adicionar. Então, faça o build, se tiver com npm run build ou yarn. Como eu estou em yarn, então yarn build. E ele é customizável, tá? Que ele tem algumas aplicações que a gente consegue desabilitar algumas coisas ou habilitar. Então a gente consegue tirar a opção de itálico, a opção de indentação, enfim. Escolher as fontes, o tamanho. Tem várias configurações. Então, já fiz o build, yarn dev. É sempre bom sempre verificar tudo, porque tem alguns plugins que precisa fazer algumas configurações no projeto. Se a gente vir em extensões, a gente já vê que está instalado o IceWig, que é o CK Editor 5. What you see is what you get. O plugin de sincronização de configuração e o Populate Deep. Deixa eu só mostrar. Tá, esse CK Editor eu vou mostrar num próximo vídeo. E de plugins essenciais, assim, para começar, eu acho que são esses, tá? Ao decorrer do projeto, obviamente vou adicionando mais, mas é isso. Então, até um próximo vídeo, pessoal.